Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Livro dos Espíritos e estamos na questão 871 do livro 3º, Lei de Liberdade. Conhecimento do futuro. Ficamos bastante tempo aqui o ano passado falando de fatalidade, né? Do conceito de fatalidade, né? O que a doutrina tem a dizer sobre fatalidade a partir da voz dos espíritos, da codificação. E esse item que nós estamos começando, e no domingo retrasado a gente deu início, fala sobre conhecimento do futuro. Eu até brinquei que é comum a gente, né, querer saber o futuro, né? Tem gente que adora uma cartomante, uma vidente, né? Saber o que vai acontecer com a gente. E, no entanto, para a doutrina espírita, esse conhecimento do futuro não é que ele seja impossível. Pode ser que eventualmente aconteça realmente, né? Quando que isso acontece e quando que isso é legítimo do ponto de vista espiritual? Quando isso estiver dentro dos projetos a nosso favor, na prática do bem, né? Que isso possa nos livrar de alguma situação em que nós mesmos nos arrojamos de compromissos mais sérios, em que nós vamos lesar ao outro e a nós mesmos e assim por diante. Meras curiosidades, mero desejo de saber o futuro e coisas ligadas à nossa vida amorosa, afetiva, financeira e etc., são interesses que, em geral, são um prato cheio para espíritos levianos, brincalhões, que vão se divertir com a nossa credulidade, quando não nos atrapalhar e às vezes nos enveredar em caminhos de obsessão, de perturbação espiritual muito grandes. Então, naturalmente, o nível da curiosidade que nós temos, né, em relação à nossa existência, ou o tipo, o caráter das perguntas que nós temos, revela muito de nossa evolução espiritual, né? Eu acho que dificilmente alguém procuraria uma vidente querendo ouvir que vai ter mais trabalho e dor pela frente, né? Assim, eu quero ver porque eu adoro trabalhar bastante, passar por muitas provações, quero ter bastante doença em família, né? Dores na vida, porque aí eu saio mais... Não, todo mundo quer sombra, água fresca, amar e ser amado. E de preferência mandar no outro. Aí é uma beleza, né? Aí a gente tá prato cheio, né? Olha, eu quero um moreno alto, bonito e sensual, que seja a solução dos meus problemas, né? Com dinheiro. Que sangue, não tem jeito mesmo, né? Vem do Líbano, não adianta lá, né? Então, todo mundo quer coisa boa, né? E, na verdade, os espíritos brincalhões levianos, naturalmente, eles também estão prontos a se divertir conosco. Então, vamos ter muito cuidado com esse tipo de curiosidade, né? O que a doutrina espírita tem a dizer é o seguinte, olha... nós não teremos nem mais, nem menos do que aquilo que a gente merece e projetou dentro das leis divinas, nos mecanismos de causa e efeito para a nossa atual existência. Então, na verdade, quando nós reencarnamos, nós, né, mergulhamos nessa dimensão material da vida e trazemos para a nossa experiência, segundo o nosso grau evolutivo, um planejamento, né, que é auxiliado, inclusive, se nós já tivermos méritos espirituais para isso, por benfeitores, espíritos protetores, que gostam da gente, com os quais nós nos afinizamos, e a gente projeta e vem com aquela linha de trabalho, seja no campo da família, no campo do afeto, no campo da profissão, no campo da experiência religiosa, né? Nós, mais ou menos, já viemos aqui para a Terra com esse caminho. Então, o que tiver que ser, vai ser. Nem mais, nem menos. O que pode acontecer? Pode acontecer
que, segundo o nosso desempenho ao longo da existência, nós podemos ir naturalmente amenizando determinadas provas que seriam mais dolorosas lá na frente. Então vamos supor que a gente chegou aqui e está trabalhando direitinho, fazendo a lição de casa. E de repente era para a gente viver uma situação muito difícil lá, né, na frente. Vamos imaginar alguém que tem hoje 30 anos e tem um planejamento para desencarnar aos 70 e aos 60 pedir uma aprovação muito dolorosa, né, seja de que natureza for, ou, né, uma decepção, uma traição, uma doença muito grave, um luto em família, uma perda, uma situação difícil. Pode ser que a providência divina, vendo que esse indivíduo está aproveitando bem, trabalhando, estudando, né, fazendo bem, quer dizer, está evoluindo, está crescendo, está amadurecendo, está se tornando um ser humano interessante, decente, né, que não fica cuidando da vida dos outros, que está fazendo tudo direitinho. Pode ser que, se ele estiver sendo útil, os benfeitores digam assim, olha, ele está sendo tão útil que, se ele passar por essa prova que ele, né, mesmo planejou, esse trabalho que ele está desenvolvendo vai ser interrompido e vai ser muito pior para quem está sendo beneficiado e para ele mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos adiar essa aprovação dolorosa, vamos suspendê-la a seu benefício. E às vezes, se o planejamento era assim, para viver 70 anos, etc., pode ser que, se a gente tiver com a mão na massa, os espíritos prorroguem a nossa encarnação por tempo indeterminado, né? Então, o Chico Xavier vivia dizendo que o Emmanuel, quando teve o primeiro contato com ele, falou, ó, Chico, você aceita esse trabalho da psicografia, etc. e tal. E aí ele falou, aceito. Ele falou, ó, o nosso planejamento é para 40 livros psicografados. E ele psicografou os 40. Quando terminou os 40 livros, o Emmanuel falou, agora, você quer continuar ou você quer parar por aqui? O Chico falou, bom, agora vocês estragaram tudo mesmo. Eu podia casar, não vou casar mais, né? Podia namorar, não vou namorar mais. Agora vai, né? Aí o Emmanuel falou, então agora deixa com a gente. E foram 560 obras psicografadas. Ele costumava dizer que a sua existência foi desapropriada pelos espíritos. E que o planejamento dele era para morrer ali por volta de 72, 73 anos, mas ele desencarnou com 94. Porque a presença dele ainda era importante. Mas não precisa ser um Chico Xavier. A gente pode fazer a nossa presença importante no lar, né? Quer dizer, com as pessoas que a gente ama, um companheiro, uma companheira, quer dizer, né, dentro da estrutura familiar, com os filhos, com os amigos. Às vezes a gente é uma peça importante num círculo de amizade que consegue ajudar muita gente. Não precisa ir lá no centro, na igreja para ajudar. Às vezes a gente está ajudando no dia a dia. Às vezes eu tenho um negócio, por exemplo, que gera empregos, muitas pessoas se beneficiam daquele negócio, quer dizer, eu estou gerando, né, fartura, bonança, né, renda para as pessoas. Então, os espíritos estão fortalecendo aquela pessoa que está fazendo bem, que de alguma forma está distribuindo benesses. A sua existência, né, distribui benesses. Um professor na sala de aula, ele pode estar fazendo bem, quer dizer, está orientando, está inspirando, está servindo de modelo, de exemplo. O médico na cirurgia, no seu consultório, né, um psicólogo, um educador físico, um lixeiro que recolhe, né, as sobras que caem da nossa mesa, né, e que precisam cuidar disso para que a gente não fique doente, cuidando da saúde pública. Quer dizer, cada um dentro da sua esfera de ação tem uma utilidade no mundo e cada um está no lugar em que se colocou, né, no planejamento reencarnatório e dentro das escolhas que faz nessa própria existência. Então, voltando à questão 871, a primeira é a seguinte: desde que Deus tudo sabe, também sabe se um homem deve ou não sucumbir numa prova. Nesse caso, qual a necessidade da prova
que nada pode revelar a Deus sobre aquele homem. Difícil de entender a pergunta, eu vou explicar. Está difícil? Então vamos lá. Ele está dizendo assim, bom, se Deus sabe tudo, ele sabe tudo, quer dizer, o passado, o presente, o futuro. Então vamos imaginar que se Deus é Deus e ele sabe tudo, e eu escolhi uma prova, né, para o final da minha existência, né, eu não sei o que vai acontecer, porque pode ser que eu vença essa prova, ou que eu fracasse nesse planejamento, nessa prova. Mas isso será uma surpresa para mim que não sou Deus. Porque se Deus sabe tudo, ele naturalmente sabe se eu vou acertar ou fracassar. Ora, e se ele já sabe, para que serve essa coisa toda? Só para encher o saco? Quer dizer, a pergunta é, não seria mais fácil ele já criar todo mundo feliz e perfeito, não precisava nada disso, etc. e tal? Eu acho que sim. Eu preferia sim. Mas não é assim. E aí a doutrina espírita, nesse sentido, ela é menos explicativa e mais descritiva. Quer dizer, ela descreve como o fenômeno acontece. Mas ela não explica a natureza íntima de uma decisão divina, ou de uma, né, das coisas como elas são. Quer dizer, por que isso aqui é alaranjado e não, né? Ah, é porque tem uma química. Tá, mas por que essa química é assim e não de outro? Quer dizer, não dá para saber. A ciência, ela tem esse aspecto. Nem sempre ela é explicativa. Ela, na maior parte das vezes, ela é descritiva. O sujeito tem um tumor, tem um câncer. O médico fala, ó, esse tipo de tumor tem esse nome, ele acontece estatisticamente, né, o prognóstico é esse, em geral ele reage bem. Mas por que a pessoa tem isso? Resposta: não sabe. Ah, mas por que uma criança... A ciência para aí, né? Então a ciência, ela é mais descritiva, principalmente a ciência experimental, do que propriamente explicativa, né? A gente não consegue estabelecer as causas ou compreender as causas. E aí os espíritos respondem o seguinte: tanto valeria perguntar por que Deus não fez o homem perfeito e realizado, porque o homem passa pela infância antes de chegar à idade madura. Então, da mesma maneira que não teria como, né, uma mulher dar luz a um adulto, né, é preciso que seja uma criança, passe pela infância, etc. e tal, né? A evolução espiritual, chamada tecnicamente de evolução anímica, tem até um livro do Gabriel Delany, que é um estudioso francês contemporâneo de Allan Kardec, chamado Evolução Anímica, quer dizer, a evolução da nossa personalidade espiritual, que também passa, né, pelas diferentes classes, as categorias da natureza, etc., até despertar na condição hominal, que é a condição de liberdade. E aí ele sugere que a gente vá ao item 119 e depois ao item 379. Vamos dar uma olhadinha nesse item 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à condição de espírito puro? Resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar, por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general? Porque todos os empregados subalternos não são superiores? Porque todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Então, a resposta aqui que os espíritos dão é essa, quer dizer, nós estaríamos vinculados ao mecanismo de evolução pelos méritos pessoais. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes, em condição de simplicidade e ignorância, e a nossa própria personalidade espiritual vai se construindo a partir das nossas escolhas.
Então, esse André que está falando, o João que está me ouvindo, o Antônio, ele não foi criado por Deus André, João, Antônio. Não, ele foi criado um espírito, todo mundo igual. E aí, como nós somos livres, nós vamos fazendo escolhas através de múltiplas experiências, desde as condições mais primitivas, mais animalizadas, até chegar nesse lugar que a gente está, e as nossas escolhas vão constituindo a nossa personalidade. Por que todo mundo é diferente? Porque cada um fez escolhas diferentes. Não é porque tem pessoa que tem afinidade com outra, não. Porque são pessoas que, em geral, fazem escolhas muito parecidas, se afinizam em gostos, né, em pendores, em tendências, em talentos, né, que vão construindo ao longo da experiência espiritual. Então, nesse contexto, tudo estaria dentro de uma estrutura de justiça divina em que nada acontece por acaso. Tudo está dentro de uma lei de causa, de efeito, né? E naturalmente contando com a misericórdia divina, que facilita todas as coisas e que nos conduz para o bem e para o belo, para a luz. Então, por exemplo, tem muita gente que diz, o mundo está perdido, né? Nunca violência e etc e tal, né? Aí a gente vê, por exemplo, filmes da Idade Média. Aquela sujeirada, não existia anestesia, né? Aquela barreira, não tinha água encanada, não tinha penicilina, o povo se matando muito mais do que hoje. Hoje, tudo, né, o sujeito assalta, morre, naquelas milhares de pessoas. Feiticeira, Inquisição, na época do Cristo, né, crucificação. Então, o mundo, gente, já foi muito pior. Quer dizer, a gente olha para aí e acha que é ruim, é só a gente ver uns filminhos por aí, para a gente ver o tanto que a nossa vida é boa. A gente abre a torneira e vem água limpinha, né? Tem luz, tem antibiótico, né? Tem ar-condicionado. Olha, que beleza, né? Imaginou? Ar-condicionado. Interessante, né? E hoje é uma coisa que todo mundo quer, comprar um ar-condicionado. Só hoje. Nas Casas Bahia. Não tem? É Casas Bahia, é isso? Magazine Luiza. Hoje dá para comprar em 30 vezes, todo mundo pode. Você vai lá no Rio de Janeiro, na comunidade, aqueles barracos, tudo com ar-condicionado. Uma beleza. Então, assim, o mundo está melhor. E se você não tem, você é pobre mesmo. A sua aprovação não é fácil. Entendeu? Compra um de segunda mão, vale a pena. Mas assim, a gente precisa plantar árvore também, porque senão não vai ter energia para rodar o ar-condicionado. É um problema. Mas assim, o mundo está bom, está melhorando. É que as coisas são lentas, né? Eu falei isso a semana retrasada, vou repetir. Nós estamos num momento de transição, segundo Emmanuel, né? De um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E o Emmanuel sempre lembrava, através do Chico Xavier, esse processo demorará 1000 anos. Então, nós estamos em 2015, até o ano 3000, muitas águas vão rolar. Provavelmente, nós vamos reencarnar aqui muitas vezes ainda, até chegar lá. Né? Só que as mudanças estão muito rápidas. Inclusive a infância está diferente, né? Antigamente um bebê nascia, ficava 40 dias, você enfaixava a criatura assim, igual a múmia, não era? Enfaixava. A mulher não podia lavar a cabeça na quarentena, aquela fedor, aquela coisa horrorosa. Hoje em dia, dá luz, já toma banho, não é verdade? E na segunda semana, o bebê já pega o peito e o tablet. É verdade, vocês já viram? A menina... Antes de um aninho, eles fazem assim com o dedinho, ó. Os velhos não conseguem pôr a mão em nada. Um mês, o espírito reencarnado lá assim, ó. Por quê?
porque já traz, quer dizer, a infância, ela está cada vez mais curta. Lembra aquela historinha que eu contei ano passado? De uma menininha de 3 anos, não falou? Dos meus direitos, lembra? Dessa história? Não sei quem me contou, filho de um amigo, que ele é advogado, a moça é advogada também. E aí a menina falou, eu não quero tomar banho. Mas falou, você vai. Ela falou, você precisa respeitar os meus direitos. 3 anos. Olha que inferno essa menina, que capeta. Então assim, hoje os espíritos já reencarnam. Aqui a gente era bobo, né? Eu vejo foto minha, aquela coisa... Não é verdade? Hoje em dia a molecada espeta, uma beleza. Então assim, 3, 4 anos dão um baile e vai ser cada vez mais curto. Por exemplo, os pedagogos já estão dizendo que a idade ideal hoje, no mundo ocidental, urbano, civilizado, aqui Ribeirão Preto, São Paulo, né, Nova York, Rio de Janeiro, Paris, quer dizer, esse mundo que está aí, a idade ideal hoje para a alfabetização é aos 5 anos. Antigamente era 7, 8, agora já é 5. Nós daqui uns 100, 200, vamos estar alfabetizando crianças com 2 anos e meio, 3 anos. Elas já saberão ler e escrever. Já terão pleno domínio da linguagem. Então, vai mudando? Vai mudando. É a evolução anímica, quer dizer, do espírito, não é acoplada a um tipo de evolução, né, da linguagem, uma evolução, né, inclusive a mecanismos de mutação da nossa fisiologia. Né, do mesmo jeito que o cérebro do homem primitivo era um cérebro menos denso, né, mais, não é, compacto, hoje ele é maior, né, nós tendemos a ficar mais cabeçudos, porque nós vamos precisar de um cérebro maior. Então, a própria, né, condição nossa anatomo-fisiológica, né, com o passar dos milênios, etc., vai mudando também para dar conta dessas personalidades espirituais que vão reencarnando. Então, para a doutrina espírita, existe, né, uma lei de causa e efeito, uma estrutura de justiça divina, uma situação de evolução espiritual, e cada um vai conquistando segundo os seus méritos. Cada conquista é, né, um enriquecimento para a história de nosso espírito, e é uma conquista inalienável de nossa alma. Né? Aquilo que a gente realmente conquistou, ninguém tira de nós, porque a gente desencarna e leva esses padrões intelectuais, morais, as nossas aptidões, as nossas facilidades, junto conosco para o mundo espiritual. Né? Essa é a verdadeira riqueza. Né? Depois, a outra questão, que Kardec pede que a gente vá, é a questão 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Resposta: pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Aqui tem um errinho de tradução, né? Imagino que seja de tradução. Ou os espíritos usaram também a palavra errada. Porque, na verdade, uma criança não tem órgãos imperfeitos. Então, não seria essa palavra. São órgãos que ainda não se completaram do ponto de vista do desenvolvimento orgânico. Né? Então, não é porque a criança ela ainda não tem, né, os órgãos, né, completamente formados que eles são imperfeitos. Eles são perfeitos, só que eles são, né, coerentes com o corpo de uma criança. Então, a palavrinha imperfeitos aqui não está bem colocada. Né? São órgãos que ainda estão incompletos e que vão se completar segundo, né, o processo natural de evolução. Bom, nós vamos, então, chegar até a seguinte questão. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem,
porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas deixar ao homem toda a responsabilidade da sua ação, uma vez que ele tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por fim colocá-lo ante a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ora, não obstante, Deus saiba muito bem, com antecedência, se ele vencerá ou fracassará, não pode puni-lo nem recompensá-lo na sua justiça por um ato que ele não tenha praticado. Então, trocando em miúdos, aquela frase que eu gosto do cineasta Woody Allen: Deus existe, ele só não quer se envolver. Ou seja, as leis divinas estão aí, tudo está dentro de uma estrutura perfeita, de uma grande engrenagem cósmica, universal. Nós, mergulhados no mundo das formas, no mundo plástico dessas formas densas, que é o período em que nós estamos reencarnados, não conseguimos ter acesso, né, a essas causas que são pretéritas e anteriores ao nosso processo reencarnatório. Mas tudo está dentro de um planejamento. A gente só precisa ter calma. Quando a gente desencarnar, a gente vai entender tudo. Então essa coisa, mas por que está acontecendo comigo? Você fala muito. Por quê? Porque é assim. E vamos supor que não fosse. Também não ia adiantar, porque a vida é como é. Então, o que é a sabedoria? É a capacidade de lidar bem e em paz com tudo aquilo que a gente não pode mudar. E isso não precisa nem ser espírita, nem ser católico, nada disso. Quem tem um pouquinho de maturidade sabe que é assim. Ah, eu estou ficando velho. Tá mesmo, que beleza. Você quer morrer antes? Se você não morrer, você vai ficar velho. Ah, mas dói. Dói, ué. Dói tudo. Não dói? Ah, mas eu queria, o fulano me deixou. Lógico, você não é dona de ninguém. Deixa ele embora, larga o homem. Ah, mas eu queria. Queria, mas não tem, boba. Isso aí provavelmente, ou você fez igual com ele, ou muito provavelmente, se ele está te ferrando agora, fica tranquilo que ele vai se ferrar lá na frente em nome de Jesus. Entenderam, não? Mas não é porque você é má, é porque isso está dentro das leis divinas. Só que tem um detalhe, às vezes a gente acha que uma pessoa está fazendo mal para a gente, e não está. É como uma criança, né? Quando o pai e a mãe falam não para a gente, ou para a criança, né? A criança fica feliz. Vocês já imaginaram um imbecil de 4 anos assim: muito obrigado por falar não para mim, mamãe, por me educar, fico muito agradecido, fale sempre não para mim, diga não. E criança, como não tem muito esse negócio de ego, essa coisa, a criança, ela é violenta. Criança reage com violência, ela morde. Vocês já viram criança em parque infantil, quem lida com educação infantil? Pega uma criancinha de 1 ano e meio, 2 anos, uma vai lá, tira o picolé da outra, se ela tiver um pedaço de pau, ela dá na cabeça, ela arrebenta a outra. Porque não tem ainda o filtro, a coisa. Uma que é... Vocês já viram criança se puxar o cabelo? Criança é muito... Então, assim, da mesma maneira que o adulto orienta a criança, vamos imaginar que nós, na Terra, grande parte de... Não, todos nós, de certa forma, somos crianças espirituais, ainda muito imaturos. E a gente faz birrinha. Você, adulto, fica discutindo com uma criança de 3 anos? Vai. Fica ou não? Se você fica, você é um cretino. Porque você está perdendo tempo, porque ela não vai entender a sua argumentação. Você diz não. Por quê? Porque não. Acabou. Depois ela vai entender. A justiça divina e a vida na Terra, às vezes é assim. Nós recebemos um monte de nãos e fazemos birrinha. Um dia, quando a gente tiver maturidade espiritual, que pode ser inclusive, não precisa nem necessariamente ser assim,
né, depois, às vezes com o desenvolvimento de nossa mediunidade intuitiva, por exemplo, e de nossa espiritualidade, nós, sem precisarmos desencarnar, começamos a intuir necessidades de determinadas dores pelas quais nós passamos. É muito comum a gente ter uma intuição do porquê que aquela dor bateu na nossa porta, daquele problema ter chegado até nós, mas isso já é um outro estágio do qual nós vamos falar no próximo domingo. Tá bom? Muito obrigado pela paciência e continuamos a semana que vem.